Números 22, a partir do verso 1, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Depois, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fiquem vocês também essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs-se a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazer voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. Estão cansados, irmãos? Vamos lá. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes.
Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor lhe disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra, Senhor. Viemos buscar a Tua face nessa manhã. Viemos pedir ao Senhor que fale conosco, que fale com a Tua igreja, que o Senhor possa dar a nós os Teus ensinamentos, os Teus decretos, os Teus mandamentos. Ensina-nos a ser homens e mulheres de Deus, Senhor. Capacita-nos para viver nessa terra da forma que Te agrada, Senhor, e não da forma que Te desagrada. Transforma nossas vidas e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Nós vemos nesse capítulo, uma história bastante interessante, bastante diferente, em diversos pontos, e a gente vai analisar todos eles. Nós vemos um profeta que não fazia parte do povo de Israel. Da onde veio esse homem, que conhecia a Deus, mas não fazia parte do povo de Israel. Nós vimos aqui ele tendo um coração para servir a Deus, dizendo que não aceitaria dinheiro nenhum, mas serviria a Deus. Mesmo assim, Deus se ira, envia um anjo, que só não mata aquele profeta, porque a jumenta conseguiu salvar o profeta. E outra coisa estranha, a jumenta começa a falar com ele, repreender a ele. Depois o anjo fala com aquele profeta. E aí encerra essa parte, depois continua mais 2 capítulos, 3 na verdade, da participação de Balaão aqui. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel, nós conhecemos lá de Êxodo, ele era escravo na terra do Egito, ficou 430 anos no Egito, 400 anos dos quais ficaram como escravos. Nosso país aqui, o Brasil, tem 500 anos. Veja que o povo de Israel ficou 400, quase a idade do nosso país, vivendo como escravos no Egito. Depois de tanto sofrimento, Deus envia Moisés e, pelo poder da mão de Deus, liberta o povo de Israel das mãos de Faraó. Aquele povo caminha pelo deserto, fica ali 40 anos, por causa dos pecados deles. Deus tinha que purificar aquela nação. Então aquela nação começa a entrar na terra prometida, na terra chamada Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então seus descendentes entram na terra. Eles entram na terra, se deparam com os amorreus. Eles não queriam lutar contra os amorreus, mas os amorreus entraram em guerra contra eles, eles venceram os amorreus. Então eles vão aqui agora se deparar com um segundo povo, que não fazia parte de Canaã, mas veio enfrentar Israel, que é o povo de Moabe. Mas Balaque, o rei de Moabe, ficou muito preocupado, porque viu que Israel venceu facilmente os amorreus. Então ele resolve pedir ajuda de um profeta. E ele conhecia um profeta, que é um profeta da Mesopotâmia, da área lá da Babilônia, chamado Balaão, e ele sabia que esse profeta era um profeta muito poderoso, e ele até diz: eu sei que os que você abençoa são abençoados, e eu sei que os que você amaldiçoa são amaldiçoados. Então ele recorre, pede uma ajuda aí desse profeta para conseguir vencer o povo de Israel. Quem é esse Balaão, irmãos? Veja só, na história da humanidade, o que aconteceu? Adão e Eva conheciam a Deus, pecaram, saíram do paraíso. Adão e Eva conheciam a Deus e passaram esse conhecimento aos seus descendentes, mas por fim a humanidade toda se rebelou, se afastou de Deus, se esqueceu de Deus. Apenas a família de Noé em toda a terra continuava servindo a Deus. Deus enviou o dilúvio, Noé foi protegido na arca, acabou o dilúvio, Noé saiu da arca. Então, nessa nova terra, havia apenas a família de Noé, novamente. A família de Noé passou o conhecimento de Deus para os seus descendentes, mas por fim toda a humanidade de novo se esqueceu de Deus, se separou de Deus, não conhecia mais a Deus. Então o que Deus fez? Ele teve que se revelar novamente a uma pessoa chamada Abraão, que tinha esse desejo de conhecer a Deus. Deus se revela a ele. Eu não sei se revelou a outras pessoas ou não, mas nós sabemos na Bíblia que se revelou a Abraão.
Abraão começa a ensinar os seus descendentes a servir a Deus, vem Isaac, vem Jacó, e a partir dali forma esse povo que a gente chama de povo de Israel, que dentro de toda a humanidade que havia se separado de Deus, criado suas próprias religiões, criado sua própria cultura, seus próprios costumes, o povo de Israel consegue se manter unido no conhecimento de Deus, servindo a Deus. Mas aparece uma pessoa aqui que não fazia parte do povo de Israel, que é Balaão. De alguma forma, ele talvez tenha recebido o conhecimento de Deus a partir dos ensinos de Noé, né? Ele ficou lá na Babilônia. A Bíblia diz que ele servia ao Senhor, só que ele tinha mais ou menos uma religião misturada, porque diz que ele praticava encantamentos mágicos. Lá no capítulo 24, nós vamos ver, ele vai passar por várias experiências com Deus, Balaão, aqui. E lá no capítulo 24 até diz que ele recebeu a presença do Espírito Santo, e a partir dali ele abandona os encantamentos mágicos. Ele passa a servir a Deus de uma forma mais pura. Bom, então Balaque, rei de Moabe, recorre a esse profeta, né? E ele fala para esse profeta, venha lançar uma maldição contra esse povo, chamado povo de Israel. Venha lançar uma maldição. Então aquele rei, ele não entendia exatamente como funciona a profecia, irmãos. Como funciona a profecia? Quem é que fala a profecia? Né? Porque ele falou, olha, vem aqui, eu estou te pagando, e você lança uma maldição contra aquele povo. Mas o ser humano, ele pode fazer uma profecia de si próprio? Não, né? Não é da vontade do ser humano. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, olha o que diz, não precisam abrir. Saibam que nenhuma profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. A profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quando a gente lê essas escrituras aqui, as profecias que estão aqui, os mandamentos que estão aqui, isso não veio da vontade humana. Homens, da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, nos passaram esse conhecimento e essas instruções. Lá no Salmo 119, que a irmã leu aqui no início do culto, diz assim, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Então, tu mesmo ordenaste os teus preceitos. Então, é Deus que passou esse conhecimento à humanidade, como nós vimos em dois casos, tanto os descendentes de Adão e Eva, quanto os descendentes de Noé, se afastaram completamente de Deus. Então, o que Deus fez? Ele providenciou ao ser humano uma revelação, que a gente chama de Bíblia Sagrada, as Escrituras, para que a gente tenha um norte, a gente tenha uma direção e saber o que fazer, o que agrada a Deus, o que não agrada. Nós vimos aqui um caso que o anjo falou que o caminho de Balaão desagradava a Deus. Como é que você sabe se o que você está fazendo, se o que você costuma falar, o que você costuma pensar, o que você costuma fazer, como você sabe se isso agrada ou desagrada a Deus? Eu vou pensar aqui, será que agrada a Deus? Não, não é assim que você faz. Deixa eu consultar o meu amigo de faculdade, olha, você acha que isso aqui agrada a Deus? Não, não é assim que você descobre o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Se você tem um interesse de saber o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, você tem que recorrer às Escrituras. E aprender o que ela diz para mim e para você. Você pode até vir aqui e me perguntar, Romulo, você acha que tal coisa agrada ou desagrada a Deus? Se eu começar a frase com, olha, eu acho, pode esquecer. Pode esquecer. Não, mas você é um líder, sim, mas eu estou falando, eu acho. Isso não tem autoridade divina. Agora, se eu falar, olha, está escrito no capítulo tal, no livro tal, tal coisa, aí você vai falar, ok. Aí tem autoridade divina sobre a minha vida. Aí eu posso obedecer e devo obedecer, se é que eu quero que a minha vida seja conduzida por Deus. Se você quer que a sua vida seja conduzida por Deus, você tem que conhecer as Escrituras e aprender. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Vieram aqui buscar isso. Lá em 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a exortação no conhecimento do Senhor. Então, toda ela é inspirada por Deus. Agora, eu não sei se toda ela, talvez tal passagem, aquela outra, não é inspirada por Deus. Bom, boa sorte quem pensa nisso. Mas o apóstolo Paulo cria nisso, Jesus Cristo cria nisso, e eu creio nisso. E quem confia nas Escrituras, quem confia no que Deus nos ensina,
vai ser feliz e vai ter uma vida abençoada, e Deus vai estar com essa pessoa. Bom, irmãos, e Deus fala, né? Nós vemos aqui Deus falando com essa personagem, Balaão, várias vezes, né? Balaão disse, olha, passem a noite aqui e eu vou trazer a resposta que Deus me der. E aí a Bíblia diz, ó, no verso 9, Deus veio a Balaão, e no verso 12, Deus disse a Balaão. Então Deus se comunicou diretamente com aquela pessoa chamada Balaão. Deus falou no passado e continua falando hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, irmãos, para sempre. Vamos ver como é que Deus fala? Abram comigo em João capítulo 5. Deus fala por diversas formas conosco. João capítulo 5, nós vamos ver 3 formas aqui que Deus fala conosco. Se vocês quiserem deixar marcado em números, que nós vamos voltar lá depois. João capítulo 5, verso 31. João 5, 31, diz assim, olha, Jesus está falando, se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Olha só, Jesus mesmo está falando, meu testemunho não é válido. Né? Porque qualquer um pode chegar e dizer, olha, eu sou Deus, eu sou o Messias, acredita em mim, acredita na minha palavra. Isso vale? A pessoa falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Né? O próprio Jesus fala, nem eu, Jesus, o meu testemunho não é válido porque eu estou falando de mim mesmo. A boca fala qualquer coisa. Né? O verso 32. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Veja só, Jesus disse, olha, o meu testemunho acerca de mim mesmo não é válido. Não é válido. Ninguém pode falar acerca de si mesmo e dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas há um outro testemunho, de João Batista. E ele fala, isso é um testemunho humano. Humano. Então você tem, Deus pode usar de testemunhos humanos para falar contigo. Né? Eu aqui posso dar um testemunho, às vezes as pessoas vêm aqui dar um testemunho de algo que Deus fez. Né? Pode falar, olha, eu criei em Jesus Cristo, eu estou obedecendo a palavra de Deus e Ele transformou a minha vida. Né? Essa é a forma de evangelização mais comum, né? Você dizer basicamente o que Deus fez na sua vida. Olha, eu era assim, e Deus falou comigo, Deus me transformou, e é um testemunho humano. E Jesus vai continuar. Então, há essa forma de Deus falar conosco, o testemunho humano. No verso 36, eu tenho um testemunho maior do que o de João, graças a Deus, né? Porque um testemunho humano nem sempre é confiável. Né? Qual que é esse testemunho maior? A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o meu Pai me enviou. Então há o quê? A obra de Deus. Aquilo que Deus faz. Deus pode fazer um milagre na vida de uma pessoa, pode usar de uma profecia e a pessoa vê aquilo acontecendo. Então existem obras, experiências que a pessoa tem com Deus, uma obra, uma cura, por exemplo, nós vimos de vez em quando aqui Deus realizando curas nessa igreja, ou fazendo mulheres estéreis tendo filhos, já aconteceu aqui 3 ou 4 vezes, e Deus fazendo isso, o ser humano olha e fala, isso não é natural. Né? Há algo além que desafia as leis físicas, que desafia a medicina, há algo acima do poder humano que está realizando essas coisas. E esse poder vem do alto. Então você observa a obra de Deus, você vê com seus próprios olhos, e não tem como negar aquilo que Deus faz na sua vida e na minha vida. Isso testemunha para você. Então há o testemunho humano, a obra do Pai se realizando, e há uma terceira forma. Jesus fala no verso 37, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida.
E Jesus fala então que de 3 formas que Deus fala conosco: o testemunho humano, a obra do Pai, e por fim ele fala, o próprio Deus, o próprio Pai fala. Fala como? Através das Escrituras. Então as Escrituras, a palavra de Deus, é a forma, na verdade, mais confiável que você tem de saber o que Deus quer para você e para mim, as promessas dele, os mandamentos dele, né? Como se relacionar com Deus, como Deus é. Tudo isso você aprende nas Escrituras. Então, há o testemunho humano, há milagres, a obra de Deus e há as Escrituras. Tudo isso são formas de Deus falar. E Ele fala com a gente, então você tem essa oportunidade, cada dia, de buscar isso de Deus. E o que Ele fala, né, irmãos? Aqui, pelo menos em Números. Se vocês puderem depois deixar aberto, que nós vamos ler lá. Vamos voltar lá, Números 22. Cada vez que Deus fala, a gente pode aprender alguma coisa. Números 22, verso 12. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. A primeira coisa que Deus fala é, para mim e para você: não vá, não caminhe, não viva com pessoas que não querem nada de Deus, não querem saber de Deus, são pessoas ímpias. Lá no Salmo capítulo 1, primeiro Salmo diz, olha, bem-aventurado, como diz? Não andam no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que o Salmo, ele mostra uma crescente. Olha, bem-aventurado o que não anda no caminho dos ímpios. Então, ao caminho dos ímpios, a pessoa está andando. Né? Se a pessoa está andando, ela pode... Opa, eu estou andando aqui, mas deixa eu sair daqui. Então, primeiro a pessoa está andando. Depois diz que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, a pessoa estava andando. De repente, ela parou. Opa, estou gostando desse lugar aqui, nesse caminho dos ímpios, esse lugar onde os pecadores ficam, eu estou gostando. Então, a pessoa se detém ali. E depois diz... nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ela estava andando, começou a gostar do caminho dos ímpios, ela parou. Ah, tá bom aqui. Mas parou e achou tão bom que ela se senta. Ela se assenta na roda dos escarnecedores. Então, para a pessoa se desviar dos caminhos de Deus, é sempre aos pouquinhos. É aos pouquinhos. Começa a deixar de vir na igreja um dia só no mês, depois deixa um dia menos, depois começa a viver, andar com pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra do Senhor, e aos poucos ela vai se afastando até que se assenta na roda dos escarnecedores, faz parte daquilo e se afasta completamente. Então, cuidado, né? Nós temos que vigiar, ter essa atenção, eu e você, de não cair, de não ir com eles. Deus falou para Balaão, não vá com eles, não vá. E Deus fala para mim e para você, não vá. Cuidado com as suas amizades, cuidado com as pessoas com quem você convive, com quem você abre o seu coração. É claro que nós temos que estar junto às pessoas, né? Até mesmo para convidá-las para vir para a igreja, para pregar o evangelho, mas há uma diferença entre você ter um contato e participar das obras delas, né? Das obras más delas. Ele fala, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Veja só, irmãos, Deus protege os que são deles. Ele fala, não amaldiçoe, pois é povo abençoado. Ninguém pode te amaldiçoar. Né? A gente sabe que a gente está numa luta, né, das luzes contra as trevas. Sabe que existem pessoas que às vezes fazem macumba contra os crentes. Eu fiquei sabendo que uma pessoa fez uma macumba contra o meu filho, contra o Petros. E aí minha preocupação é grande com isso, irmãos? Zero preocupação. Zero. Porque eu sei quem me guarda, é claro que eu tenho que vigiar, posso me afastar de Deus e tudo, mas a minha preocupação é zero com isso. Porque Deus diz, você não pode amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Em 1 João 5,18 diz aqui, assim, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. Deus. Se eu tivesse um segurança aqui, um cara do tamanho de um armário aqui, a pessoa ia ficar com medo. Agora imagina ter Deus. Quem vai encarar? Quem vai enfrentar? Boa sorte. Né? Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Não toca o servo de Deus. Porque é Deus que nos guarda.
Vocês estão abertos em números? Passa uma página em Números 23. O próprio Balaão vai dizer isso. Olha no verso 20, quando ele estava proclamando uma bênção para Israel. Capítulo 23, verso 20. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito e eles têm a força de boi selvagem. Agora o verso 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não existe magia, não existe encantamento, não existe macumba, não existe nada disso que possa comigo e com vocês se nós permanecermos em Deus, porque é Deus que guarda os seus. Então, se haver algum levante contra essa igreja, contra mim e contra você, você não precisa ter medo, porque o mal não lhe toca. Não lhe toca se você está em Deus. Claro que se você der brechas, estiver vivendo em pecado, aí Deus pode, tirar a mão dele, deixar aquilo acontecer para que você aprenda uma lição e volte para os caminhos do Senhor. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso porque nós vimos um anjo ali enfrentando Balaão e vimos que a coisa foi séria. Irmãos, o que aconteceu? Então ofereceram para Balaão uma recompensa. Olha, vem amaldiçoar o povo de Israel, está aqui o dinheiro, eu vou pagar, vou te dar uma fortuna. E Deus falou, não vá com eles, você não pode amaldiçoar quem o abençoa. E Balaão falou para aqueles emissários, olha, eu não posso ir, Deus me disse que eu não posso, então eu não vou. Balaque, rei de Moabe, um homem riquíssimo, falou, não. Ele enviou mais líderes para falar com Balaão, líderes mais importantes e com a quantidade de ouro e prata muito maior. Então, às vezes, irmãos, a tentação vem, você como servo de Deus fala, não, eu sou servo de Deus, eu vou obedecer a palavra, e você não faz, ou não fala, ou não pensa. Mas a tentação, às vezes, volta o quê? Mais forte. Vai vir mais, vai vir com maior força, e você vai ter que resistir de novo. Então vieram aquelas pessoas, mais importantes ainda, em maior número, com maiores riquezas, e insistiram com Balaão para que ele fosse. Aí você tem que lembrar disso. A tentação vai vir contra você, às vezes vai voltar novamente, com mais força, e você precisa resistir, irmãos. Você precisa enfrentar aquilo e saber que toda vez que uma tentação vem contra você, é como se o inimigo tivesse vindo e tentando subornar o seu coração, tentando te comprar. A tentação é isso, irmãos. É sempre o inimigo tentando comprar o seu coração, tentando comprar a sua fidelidade com Deus. E aí a grande pergunta é, por quanto você vai se vender? Por quanto? Se vier mais dinheiro, você vai se vender? Se vier uma tentação maior, você vai se vender? Aquele que é honesto, está lá no seu trabalho, é honesto, mas vem uma quantidade de dinheiro. Você fala, opa, não, eu sou crente, eu sou servo de Deus, não quero. Se aumentar ali a quantia, você vai se vender? Por quanto nós vamos nos vender, irmãos? Nós temos que pensar nisso, porque o diabo vai voltar e vai insistir. Vai tentar novamente, vai tentar te comprar com algo maior, com algo mais belo, com algo mais... Enfim, sempre trazendo algo, tentando te comprar. E se você colocar um preço na sua fidelidade para com Deus, o diabo paga, irmãos. Se tiver um preço, se for R$10, ele paga. Se for R$100, ele paga. Se for 1.000, 1 milhão, 1 bilhão, o diabo paga para te tirar dos caminhos de Deus. Se você colocar uma etiqueta de preço na sua fidelidade, na sua fé, ele vai olhar, opa, é agora. Tira o cheque dele, cheque sem fundos, mas vai pagar ali para você. E aí você tem que saber, tem um preço na sua fé? Tem um preço na sua fidelidade com Deus ou não? Eu vou servir a Deus desde que minha vida vá tudo bem. Aí eu sirvo a Deus. Agora, se vier uma desgraça mesmo, uma tragédia na sua vida, você vai abandonar Deus? Se vier uma dificuldade financeira, se algo que você deseja muito demora a acontecer, ou se vem uma tentação muito forte,
seja na área financeira, na área emocional, na área sexual, em qualquer área. Se há um preço, irmãos, o diabo vai atrás de te oferecer aquilo. Você tem que ser fiel a Deus, não importa as consequências. Não importa o que aconteça, irmãos, até o fim, você deve permanecer. Não ponha preço. Olha, eu sou fiel a Deus, mas se aquilo. Não. Eu sou de Deus e acabou. Não importa o que acontecer. Não importa o amanhã, o que o amanhã vai trazer. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a vide não dê o seu fruto. Nós temos que permanecer com Deus sempre, irmãos, para sempre. Não importa o que nos está sendo oferecido. Não importa. Né? Lá no Salmo 119, nós vemos o salmista dizendo, olha, a tua palavra, o teu mandamento, são ouro e prata para mim, são riquezas para mim. E é assim que tem que ser. Você tem que valorizar a igreja, tem que valorizar a palavra de Deus e, acima de tudo, irmãos, colocar um preço infinito em Deus. Até porque Ele tem um preço infinito. Não há nada que tenha mais valor que Deus. E você tem que tomar isso para si. Nada tem mais valor que Deus para mim. A minha vida pode acabar como acabou com Jó. Ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu a saúde, perdeu a família. Não tinha mais nada para retirar de Jó. Só sobrou Deus. E se você passar por alguma situação na sua vida que te tiraram tudo, só sobrou Deus. Só. Né? Só Deus, é pouca coisa. Né? Mas se você tem isso, irmãos, você não tem motivo para abandoná-lo. E vamos permanecer novamente, sempre com ele. Então veja, veio de novo a tentação para Balaão. Olha, Balaão, vem amaldiçoar esse povo. Mudou alguma coisa, irmãos? Né? Para ele querer mudar a sua forma de agir? O pedido era o mesmo, amaldiçoar. Deus já havia dito, esse povo é um povo abençoado. Você não vai amaldiçoar eles. Não mudou nada. Mas o que ele foi fazer? Foi consultar Deus de novo. Ele foi consultar Deus de novo. Parece algo certo, né? Peraí. Não, mas eu estou conversando com Deus, e Deus ainda fala, olha, pode ir, Balaão, pode ir, mas fala apenas o que eu disser. Mas por que ele foi consultar Deus, irmãos? Se ele sabia que é pecado. Esse é um povo abençoado, você não vai amaldiçoar, Deus já falou, não vá com eles. Por que ele foi consultar Deus de novo? É porque, é claro, agora ficou mais alto, né? E é assim muitas vezes conosco, irmãos. Às vezes a Bíblia diz, você lê aqui, olha, tal coisa é errado. Você não pode insultar uma pessoa, né? Você tem que responder o mal com o bem, e tantas coisas que a Bíblia fala. Mas será que é nesse caso? Será que é assim? Para que você vai consultar Deus para saber que o que é pecado é pecado? Precisa consultar Deus? Não. Se você sabe que algo é errado, a palavra de Deus diz que é errado, você não tem que consultar Deus. Eu já vi isso e acontece muito dos cristãos quererem uma revelação. Não, quero que Deus me revele. Eu quero que um profeta fale comigo, eu quero que Deus fale no meu coração. Falar o quê? Se isso aqui é pecado ou não. Mas a Bíblia já diz. Eu fico impressionado como as pessoas, às vezes, não dão valor à Bíblia, prefere que, de repente, o pastor aqui, ou o pregador fale, olha, Deus está me dizendo tal coisa para você, irmã. Mas a Bíblia já falou isso. E às vezes a pessoa dá pouco valor ao que está escrito aqui, quer uma revelação, quer consultar a Deus algo que já sabe, e que se você consultar, muitas vezes o seu coração vai começar a se corromper. Porque você começa a pensar, é bem que Deus podia dizer sim, né? Quem sabe ele fala sim se eu tentar de novo. E o pior que acontece, irmãos, a pior coisa que pode acontecer para você, é se você consultar a Deus, algo que você sabe que é errado, e Deus dizer, então vai. Eu já não disse para você não ir, mas se você está insistindo, então vai. Vai, pode ir. Isso é a pior coisa que pode acontecer contigo. E às vezes ele faz isso para quê? Para revelar o seu coração. O seu coração começou a se corromper, o seu coração está errado, e Deus vai te mostrar isso. Né? Nós vemos lá no grupo do WhatsApp, eu mostrei isso para o pessoal. Um mestre da lei chegou para Jesus e falou, mestre, eu irei para onde quer que tu fores. Fala, vamos, eu vou te seguir, onde quer que você for, eu vou. Parece assim, né, a melhor palavra que alguém poderia falar para Jesus. Jesus falou, olha,
As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus revelou o coração daquele mestre da lei. Ele achou que seguindo Jesus ele ia ter uma vida tranquila, uma vida mansa, Jesus ia dar o alimento para ele, ele era o mestre, ele era o responsável, Jesus ia guiar e ele ter uma vida tranquila. E Jesus falou, não senhor, se você quer me seguir para ter uma vida tranquila, não. Eu não tenho sequer onde reclinar minha cabeça para dormir, porque eu tô sempre me deslocando, eu estou sempre pregando a palavra de Deus, estou sempre cansado, estou sempre pelejando, estou sempre em combate. Né? Então, isso aí é um tapa na cara na teologia da prosperidade. Se o próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, né? Então, ele mesmo revelou o coração daquele mestre da lei e falou, olha, você está querendo me seguir, mas está querendo me seguir com o coração errado. Você está querendo me seguir para obter vantagem, está querendo me seguir da forma indevida. E a mesma coisa, Deus falou ali para Balaão, olha, você está dizendo que quer me seguir, está querendo me consultar, mas o seu coração está todo errado, então vai, e eu vou te mostrar o que está no seu coração. E Deus mostra, né? Irmãos, tem uma parábola de Jesus que ele fala assim, olha, um homem tinha 2 filhos. A um filho, o pai disse, olha, vá para a colheita, vá trabalhar. E o filho disse, não vou não, meu pai, estou cansado, estou com preguiça, não vou. Mas depois o filho ficou pensando e falou, não, eu preciso ir, e foi. E para o segundo filho, o pai disse, olha, disse a mesma coisa, vai trabalhar, meu filho, na colheita. E o filho falou, claro, meu pai, estou indo, né? Eu quero te ajudar. E falou tudo isso para o pai. Só que aí depois ele ficou com preguiça e não foi. E aí Jesus pergunta para os fariseus, quem foi que fez a vontade do pai? O filho que disse que não ia e foi, ou o filho que disse que ia e não foi? Aí os fariseus falam, aquele que disse que não ia, mas foi. Aí Jesus fala, olha, muito bem, os publicanos, cobradores de impostos e as prostitutas estarão entrando no reino de Deus antes de vocês. Porque eles disseram que não iam obedecer, mas estão se convertendo com a minha pregação. E vocês disseram que servem a Deus, mas não estão me ouvindo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque todos nós aqui que estamos na igreja, estamos falando, Jesus, eu vou te seguir. Jesus, eu quero te consultar e saber o que você vai falar para mim, como Balaão, né? Eu quero te consultar, eu quero saber a sua vontade. Eu venho para a igreja para ouvir a sua voz. E eu estou te dizendo, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu vou te obedecer. E as pessoas lá no mundo estão dizendo, eu não sigo Jesus, eu não obedeço. Mas vai acontecer, irmãos, que muitos que estão na igreja dizem que eu sigo Jesus, quando Deus falar, aquela pessoa vai dizer, não, isso aí não, isso eu não vou. E muitas pessoas lá fora, talvez, vão dizer, não, eu disse que não ia, mas estou arrependido e vou me voltar. E aí Jesus diz que eles podem até nos preceder no reino dos céus. Então cuidado, irmãos, cuidado em dizer que vai obedecer a Deus e não obedecer. A palavra que é pregada, irmãos, a palavra é pregada. E às vezes a gente fica sabendo notícias de pessoas que ouviram a mensagem e não estão praticando. E Jesus falou que aquele que ouve e não pratica está construindo a sua casa sobre a areia. E quando vier a tempestade, vai cair, irmãos. A casa vai cair quando vier a tempestade. Não vai ter sustento, porque ouviu a palavra de Deus, estava aqui com o pastor Wagner falando, estava aqui comigo falando, ouviram, saíram pela porta e não praticaram. Não adianta você ser um filho que diz para o pai, pai, eu vou te seguir, e depois não pratica. Ou é como Balaão, Senhor, eu vou te consultar para saber a sua vontade, e fica sabendo da vontade de Deus e não faz. E não faz. Eu acho que seria melhor até não saber a vontade de Deus, irmãos, do que saber a vontade de Deus e não praticar. Imagina, Deus fala com vocês aqui, fala comigo, e a gente lá fora, não dando testemunho de cristão, nos nossos lares, no nosso trabalho, onde nós formos, no trânsito, onde formos. A gente fala nos domingos, Senhor, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, e chega lá fora e não pratica. É problemático. A gente não pode fazer isso, irmãos. Não pode, a gente tem que praticar. E muitas vezes Deus vai chegar para você, você vai consultar o Senhor, e Ele vai falar no seu coração, ou você vai consultar a Bíblia, e você vai ler algo te dizendo, você precisa obedecer nessa área. E aí você vai questionar Deus, mas Senhor, se eu fizer isso, eu não vou ser mais feliz. E a minha felicidade? Né? Será que eu tenho que obedecer
e abandonar minha felicidade? Eu já vi isso acontecer demais, irmãos. No meio evangélico, cristãos que trabalham às vezes na igreja, que fazem parte da comunhão, que estão aqui, mas quando a palavra é mais dura, quando aperta um pouquinho mais, a pessoa pensa, vou ter que abandonar minha felicidade e obedecer a Deus? E aí, o que você vai escolher se um dia você tiver que fazer isso? E eu te digo, irmãos, vai chegar esse dia, provavelmente já chegou outras vezes, e vai chegar muitas vezes que você vai ter que escolher entre a sua felicidade imediata ou obedecer a Deus. E, na verdade, irmãos, não é escolher entre obedecer e a sua felicidade. É escolher entre a felicidade de Deus e a sua. E, na verdade, se você está escolhendo entre a felicidade de Deus ou a sua felicidade, quem que você está pesando? Você está pesando quem vale mais? Deus ou eu? Né? A quem que eu sirvo? Eu sirvo a mim mesmo, eu sigo a mim mesmo, eu quero agradar a mim mesmo ou a Deus? Né? Você vai ter que escolher, né? E a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. Se você que tiver que escolher entre você e Deus, escolha Deus. Escolha Deus, irmãos. Escolha Deus.